Temos, em nome do Conselho, em nome da Superintendência da Escola Dominical, a possibilidade de termos esse encontro aqui com o presbítero Solano. A ideia foi passada, foi transmitida, chegou até os ouvidos do Solano e ele está aqui conosco. Então, agradecemos, em nome do Conselho, em nome da Superintendência da Escola Dominical, a presença do presbítero Solano. Louvamos a Deus pela vida dele, pelo bem que ele tem revelado à nossa igreja, de maneira geral. O Brasil tem sido abençoado pela vida do presbítero Solano em tantas demandas e atividades que ele exerce e que já exerceu no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, agradecemos a Deus pela vida dele, da sua esposa também, tão querida e tão importante, né, no contexto do nosso seminário ali, do Seminário Reverendo José Manuel da Conceição. Ela tem sido, assim, uma coluna apoiando as esposas dos seminaristas, né, com o Conte Comigo. O presbítero Solano, ele tem uma formação em várias áreas, a formação dele é de várias áreas, e tem se dedicado à igreja, à IPB, né, no contexto do Jumper, no contexto do JMC, como presbítero na igreja de Santo Amaro, e tendo um olhar para vários lados, assim, vários lugares. Solano tem trabalhos sobre ética, trabalhos voltados para a questão pedagógica, questões importantes sobre o governo da igreja, a estrutura da igreja. Deus tem nos abençoado com a vida dele. Por certo, hoje será muito bom e interessante tê-lo falando e estimulando os professores naquilo que é importante para um professor se esmerar em ensinar algo tão importante. Aliás, mais importante e digno do que a palavra de Deus não há. Então, essa é uma grande tarefa, uma tarefa que devemos temer e tremer, mas, ao mesmo tempo, agradecer pelo que Deus tem nos dado como incumbência de ensinar. Então, presbítero Solano, em nome do nosso conselho, da superintendência, em nome da nossa igreja, seja muito bem-vindo, fique à vontade para falar aos nossos irmãos e irmãs. E, da mesma forma, damos as boas-vindas a todos que participam desse encontro, em especial aqueles que nos visitam de outra igreja, como o Parque das Nações, a igreja de Resende, que está representada aqui também, outros irmãos que compõem o Instituto Bíblico Ashbel Brensheim, então sejam todos bem-vindos. E eu vou adiantar aqui, Ana e Jorge, pedir para que todos sejam estimulados a preparar perguntas e mandá-las para que o encontro fique dinâmico também com aquilo que é importante fazer, né? Aproveitar a presença do Solano e tentar tirar o máximo dele, que é uma coisa que muitas vezes não temos essa oportunidade e hoje estamos tendo, graças a Deus. Vamos buscar ao Senhor em oração. Senhor, te agradecemos, Pai, por este encontro, agradecemos pela igreja que organiza essa atividade. Obrigado, Senhor, por levantar homens, mulheres, pessoas que se esmeram no estudo, no ensino da Tua palavra. E aqui nesse grupo, ó Pai, temos estes irmãos e estas irmãs e pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que esta noite seja uma noite abençoada, de instrução, de entendimento do Teu querer. Abençoe o presbítero Solano, fortalecendo, ó Pai, iluminando a sua mente nesse momento. Te agradecemos pela vida dele e seu ministério, pela sua família tão querida. No nome do Teu Filho Jesus, pedimos e muito mais agradecemos. Amém, Senhor. Antes de passar para o presbítero Solano, não sei se todos estão familiarizados com a ferramenta, com o Zoom, mas se você colocar em modo Speak Viewer, fica melhor para você ver o preletor falando. E quem tiver alguma pergunta, tanto do texto que foi enviado antes, pode colocar no chat, que no final, eu e o Jorge, a gente vai fazer as perguntas para o presbítero Solano. Então, quem já tiver alguma pergunta, ou no decorrer do que ele falar, tiver pergunta, pode colocar no chat. E daí agora eu passo a palavra para o presbítero Solano e vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco da trajetória dele, principalmente na educação, nessa parte também de professor do seminário, pode falar um pouco da sua família também,
Eu conheço a esposa dele, que é muito querida, mas eu sei que eles têm 4 filhos. Se quiser fazer uma breve apresentação, eu acredito que a maioria das pessoas conhecem o Senhor, mas como nós temos pessoas de outras denominações, até pode ser que alguns não conheçam. Então, a palavra está com o senhor, presbítero. Obrigado pela oportunidade. É um privilégio poder estar aqui nessa noite falando aos irmãos e irmãs. Como disse o reverendo Donizete, a quem agradeço pelas amáveis palavras também, introdutórias dele, mas falando sobre questões relacionadas com a palavra de Deus e sobre o ensino da palavra, que é algo que temos que abordar com muita seriedade e, ao mesmo tempo, com muita alegria. Ele já fez algumas apresentações sobre minha pessoa. Eu ensino no Seminário José Manuel da Conceição, ensino teologia sistemática e ensino, a minha ocupação principal é no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, coordenando cursos de educação cristã, tanto aquilo que mais especificamente a gente chama de educação religiosa, educação cristã, às vezes a gente utiliza mais para educação escolar cristã, e nós temos as duas vertentes sendo trabalhadas aqui desde 2019, no final, quando a gente começou a organizar 2 cursos. Um deles é especialização em educação cristã, que é um curso online e algumas partes presenciais, só que nessa pandemia está tudo sendo online. Talvez a gente ainda consiga juntar a turma em algum momento, mas ele é mais direcionado à educação escolar, à educação na igreja, né, a educação religiosa, mas dando uma visão bem ampla da questão educacional, de filosofias educacionais, quem influencia quem, quais os perigos e as cautelas que nós devemos ter na igreja, como é que nós devemos analisar todas as premissas educacionais que se nos apresentam e assim por diante. E um curso mais avançado, que é um mestrado em liderança na área de educação escolar cristã. Esse é um curso bilíngue, ele requer conhecimento da língua inglesa e ele é feito em parceria com o Gordon College de Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos, com professores de lá e de cá, e culminando com 2 semanas presenciais lá no campus deles, e também alguns professores deles vindo até o nosso Brasil, assim que as fronteiras se abrirem no meio da pandemia atroz que nós atravessamos aí. Temos 2 turmas muito boas, muito interessadas, turmas que são limitadas normalmente em 20 alunos, no máximo, para uma ampla participação. Então, essa é a minha área atual, né, na área educacional. Durante 15 anos, eu fui diretor educacional do Mackenzie, aí na área de educação básica, cuidando de 7 colégios que o Mackenzie tem, diversas partes do país, compreendendo um total de 9.300 alunos. Cada colégio desses tinha sua direção e cabia a mim dar as diretrizes e estar trabalhando com essas diretoras ou diretores para que os objetivos fossem alcançados, e também com o sistema Mackenzie de ensino, que é uma tentativa de ter materiais centralizados numa cosmovisão cristã, abrangendo todas as áreas do conhecimento, isso para a área escolar, não especificamente para a escola dominical, né? Onde na nossa denominação presbiteriana nós tentamos abordar a escola dominical com revistas e materiais da cultura cristã, ou Casa Editora Presbiteriana, que é o nosso braço
editorial. Na parte pessoal, já foi dito, sou casado há 48 anos com minha esposa, Elizabeth ou Beth Portela, e temos 3 filhos e uma filha, todos casados, 12 netos, e todos, graças a Deus e às misericórdias dele, servindo ao Senhor em diversas partes do mundo, nenhum no Brasil, nenhum filho, nenhuma filha, nenhum neto. Mas, graças a Deus, pelo Zoom, pelo WhatsApp, por formas de comunicação, onde algumas décadas atrás era só ficção científica, mas hoje a gente consegue se comunicar como estamos fazendo agora, com 41 conexões, e algumas dessas conexões têm 2 ou 3 pessoas, então, sem número de pessoas simultaneamente. Isso é um milagre da tecnologia que Deus coloca à nossa disposição. Então, essas são algumas palavras, assim, de apresentação, como foi solicitada. Minha formação básica é em matemática, matemática aplicada. Depois eu fiz o mestrado em teologia e em 2019 eu recebi um doutorado honorário em função dos escritos, dos livros e coisas que eu tenho escrito e do meu trabalho na área educacional, de uma faculdade lá no exterior. Dito isso, eu pergunto ao reverendo Jorge, em termos de qual é o tempo que, mais ou menos, ele projeta para a nossa exposição, porque aí eu vou dosar o pé no acelerador, como eu disse a ele, eu vou engatar uma 5ª marcha, mas o pé no acelerador vai ser dosado de acordo com o tempo que nós temos aqui. Nós podemos ir até às 11, presbítero. Não, ok, não se espantem. Obviamente que eu espero terminar a minha exposição, eu não vou ter nenhuma transparência, essa é uma conversa, é uma mensagem, uma palestra que nós vamos ter aqui, e depois perguntas e respostas. Eu espero terminar no prazo de uns 50 minutos, 1 hora, por aí, depois a gente aborda aí algumas perguntas que possam vir a surgir. Ok? Perfeito. Então, vamos começar. E o nosso tema, que deve ter sido anunciado, é mestres relevantes. E o que é que nós queremos dizer com isso? Na realidade, quando eu coloco esse tema, eu estou atrás de descobrir na palavra de Deus o que é que gera professores que fazem diferença. Porque no meio do povo de Deus nós vamos encontrar diversas pessoas, né, que estão envolvidas no ensino. Na realidade, em outras ocasiões eu tenho falado em diversas palestras que se você é cristão, se você é um crente no nosso Senhor Jesus Cristo, você não tem como escapar, porque a grande comissão que nos é dada fala que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as. Isso é um mandamento que é dado a todos nós, então não tem como fugir da questão do ensino. Esse comissionamento é para todo o povo de Deus. Isso faz com que nós devamos estar interessados em questões que digam respeito ao ensino, ao ensinar, mas hoje eu quero ter um foco assim bem específico a questões da escola dominical, ao ensino na escola dominical, porque é nesse sentido, né, que nós fomos conclamados e chamados para estar aqui nessa noite, centrando o nosso olhar e focalizando as nossas atenções aqui, e a preocupação nossa é como é que eu posso fazer a minha tarefa, como é que eu posso ser um professor ou estar envolvido com essa tarefa de ensino de tal maneira que haja uma diferença ou que faça diferença na vida dos alunos. Nós queremos que
os nossos esforços produzam resultados, e resultados assim na vida daqueles que assistem nossas aulas. Eu acho que todo aquele que está envolvido com o ensino quer ser não mais apenas um professor ou uma professora que passou pela vida daquele aluno, mas queremos ser, e por isso demos esse título aqui, mestres relevantes. Essa preocupação, ela não deve surgir de uma sensação de autoexaltação, mas é uma preocupação legítima, né, que deve sair de uma conscientização básica que nós temos que ser relevantes, fazer diferença, principalmente aos olhos de Deus, pelos padrões de Deus. E esses nem sempre são aqueles padrões dos homens, das pessoas. Então, relevância, destaque no ensino, eficácia perante Deus, representam, no caso de ensino, nós estamos falando de ensino, a apresentação fiel das suas verdades, dentro de uma melhor técnica de comunicação e conservando sempre claros os objetivos do chamado. E que chamado é esse? É transformação de vidas, não pelo nosso poder, não pela nossa retórica, mas pelo poder de Deus e por sua palavra. Mas nós somos veículos desse poder de Deus. E temos que estar, sim, sintonizados com ele e de joelhos em oração, pedindo a Deus que faça com que essa relevância esteja presente em nossas vidas. Isso é tão importante, ou mais importante, né, do que aprendermos sobre técnicas de utilização do material de ensino, sobre passos necessários à preparação pessoal. Mais importante do que isso, às vezes até é olharmos, né, em nossas vidas e, com a orientação da própria palavra de Deus, fazer essa pergunta: o que é que nos torna relevantes? E é com alegria que a gente vai até a palavra de Deus e vemos que temos orientação bem simples, bem firme nesse sentido. Podemos aprender muito com os ensinamentos, com as palavras inspiradas de alguém que foi um mestre relevante. Eu me refiro ao apóstolo Paulo. E o interessante é que o apóstolo Paulo, no trecho selecionado para o nosso exame, ele estava falando aqui a um outro mestre que ele queria também que fosse relevante, que fizesse a diferença, em Timóteo. Então, o nosso trecho é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, que nós vamos ler verso por verso, tentando entender exatamente o que é que Paulo estava querendo ensinar, não somente a Timóteo, mas crendo que a palavra de Deus é palavra inspirada para a nossa instrução, ver ali aquilo que nós temos que emular, que trazer e que ter presente em nossas vidas como professores ou pessoas envolvidas na tarefa de ensino da Igreja de Deus. Eu acho, pelo menos para mim, tem uma relevância até maior e grande quando nós nos conscientizamos que quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, nós estamos lendo aí as últimas palavras escritas por Paulo. Né? É a última carta que ele escreveu, 2 Timóteo, e o capítulo 4 é o último capítulo dessa carta. Então, tudo que ele fala, obviamente, nas Escrituras, são instruções inspiradas e boas para nós. Mas, certamente, ele tinha aqui, e nós vamos notar, né, um senso de urgência, um senso de despertar a atenção, de sacudir Timóteo aqui, para que ele prestasse bem atenção àquilo que ele tem a dizer, porque talvez ele tivesse uma conscientização grande que não iria ter oportunidade de se comunicar mais com aquele jovem pastor ali.
Então, segundo Timóteo, capítulo 4, logo no versículo 1, nós lemos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. É uma admoestação aqui, mais do que uma admoestação, ela é um chamado à ação que Paulo dá a cada um de nós aqui, e nós vamos ver como é que isso daqui estabelece os alicerces de tudo mais que ele vai dizer. Essa declaração aqui, ela não termina, obviamente, é uma frase que é partida do meio, e ela vai ter sequência nos versos que se seguem, mas a forma como Paulo se direciona aqui àquele jovem pastor e a cada um de nós, ela nos chama a atenção. O Timóteo ele estava sendo preparado para assumir uma posição de relevância na Igreja de Cristo. E o que nós queremos fazer nessa noite aqui é examinar com oração, com humildade, com submissão à orientação de Deus, pelo menos 5 pontos que caracterizam a personalidade, a visão, a vida pessoal, os atributos daquilo que nós poderíamos chamar de um professor que faz a diferença, de um mestre relevante. E nós temos isso aqui nos versículos que se seguem, né? E a primeira delas aqui, que eu ressaltaria, é que o mestre relevante sabe a sua missão. Eu disse que nós vamos examinar 5 características aqui. A primeira delas é essa: o mestre relevante, ele sabe a sua missão. Isso está na sequência desse apelo de Paulo aqui, no versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E aqui nós lemos: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Uma das nossas versões, na Almeida Corrigida, diz em tempo e fora de tempo, né? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vejam, lembram-se que Paulo iniciou todas essas colocações aqui a Timóteo com um apelo que, no mínimo, nós temos que caracterizar ele como sendo dramático aqui no versículo 1. Paulo colocou bastante intensidade no desafio, e essa intensidade é tanta que ele chama como testemunha para o apelo que ele faz a Timóteo nada mais, nada menos do que a pessoa de Deus e a Cristo Jesus. São as testemunhas que ele chama ali para estarem presentes quando Paulo vai falar essas palavras a Timóteo. Isso mostra a necessidade que nós temos de abordar essas questões com seriedade, não com leviandade. E a vida de Timóteo não era nada fácil, né, com um mestre como esse, como Paulo. Paulo não dava muita chance dele fugir de suas responsabilidades. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, Paulo já tinha encostado Timóteo do canto da parede, quando ele desafiou Timóteo a guardar os conselhos recebidos, e veja, a mesma expressão, sob o testemunho de Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Então, aqui ele chama toda a congregação dos eleitos e mais Deus, Cristo Jesus. E agora, nesse momento, Paulo está prestes a conscientizar Timóteo dos seus objetivos, os objetivos que ele tem nessa missão. E a mesma forma de apelo, assim, altamente emotivo, é utilizada
mostrando com isso a importância das palavras que vão se seguir. Isso significa que se Timóteo almejava ser um mestre relevante, ele tem que saber bem certinho qual é a sua missão. Se nós almejamos ser pessoas que fazem diferença nessa propagação, nesse ensino da palavra de Deus, nós temos que saber exatamente qual é a nossa missão. É melhor, então, que nós prestemos atenção à descrição dessa missão que Paulo deu a Timóteo, porque ela está aqui contida nesse versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, o mestre relevante sabe a sua missão, é a primeira característica. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é prega a palavra. Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor. Mas não é sobre isso que Paulo está falando, não. Pregar a palavra é proclamação da palavra de Deus. Se você é cristão, você tem essa obrigação perante Deus de estar proclamando. A palavra traduzida por pregar significa exatamente isso, proclamar. Palavra de Deus, verdades recebidas, registradas nas Escrituras por servos escolhidos, inspirados pelo Espírito Santo. E veja, isso daqui encabeça a lista de recomendações. A palavra significa proclamar, proclamar como um arauto, como antigamente não havia os meios de comunicação que nós temos, né? Rádio, jornal, televisão, mídia social. Não, as notícias eram levadas de um lado para outro por arautos, por aqueles comissionados a transmitir fielmente. Proclamar como um arauto, sem digressões, sem considerações filosóficas inúteis, sem argumentações irrelevantes. Proclamar a palavra na sua simplicidade, com toda a fidelidade com que foi recebida, sem distorções. Então, essa é a parte essencial do nosso objetivo, da nossa missão. Ora, logicamente, se a instrução é para que a palavra seja proclamada, nós estamos pressupondo que quem vai proclamar a palavra conhece a palavra que vai ser proclamada, senão ele não vai poder proclamá-la, conhece o autor da palavra e os fatos transmitidos pela palavra, para poder ser uma comunicação adequada. É impossível nós concebermos alguém que seja mestre de assuntos cristãos se ele não for um crente nas verdades de Deus, um salvo pelo poder de Cristo. Da mesma forma, é impossível nós sermos mestres relevantes se a nossa vida estiver perdida. E nessa linha é algo bastante básico que nós saibamos os fatos da palavra que temos que pregar. E isso não é uma coisa de menor importância, né? Na tentativa de nós sermos relevantes nos dias atuais, muitos mestres têm se perdido transmitindo apenas opiniões pessoais. Trazem, às vezes, para uma classe de escola dominical, uma enormidade de assuntos contemporâneos, sem se preocuparem com as prescrições e as determinações da palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Mas o que é pior ainda, com frequência isso é feito porque desconhecem a palavra de Deus, não a estudam o suficiente. Proclamação, pregação da palavra está intimamente ligada com o conceito de ensino, com as técnicas de ensino, métodos, formas de aferição de ensino. Essa conexão foi feita pelo próprio Jesus Cristo, já fiz referência a isso, né, na grande comissão, que está em Mateus 28, versículos 19 a 20. E
quando ele manda a sua igreja, e nós somos a igreja, fazer discípulos, né? E a missão é pregar e ensinar a palavra, com toda a compreensão dos fatos e verdades espirituais que estão implícitas nessa proclamação. Então, a primeira parte aqui dessa missão, para que nós saibamos a nossa missão, é pregar a palavra. Mas o verso continua, o texto continua aqui, e Paulo diz assim, insta. E o que é que Paulo quer dizer com isso aqui? O mestre relevante, o professor que faz a diferença, sabe que a sua mensagem, o seu ensino, ele tem que trazer em si um sentido de urgência. Aquilo que está sendo ensinado são questões que são divisor de águas entre vida e a morte. E por essa razão é que Paulo complementa aqui a Timóteo, insta. E com isso ele mostra que ensinar, a proclamar a palavra, é muito mais do que uma simples declaração de fatos. Você não está ali na frente de uma classe apenas para repetir fatos ou dados, mas você tem que mostrar a correlação e falar sobre as questões últimas da vida aqui. Timóteo precisa convencer seus alunos a dar urgência também às decisões importantes requeridas pela palavra de Deus. Timóteo não podia desanimar nem arranjar desculpas para se desviar de sua missão. Paulo continua instruindo que a proclamação deve ser feita, né, em todas as situações. A missão, ela está tão presente na vida de Timóteo e deve estar tão presente na nossa vida também, que ela vai se situar acima das próprias conveniências, acima do que é, às vezes, politicamente correto, ou seja, nas ocasiões oportunas ou não, quer seja oportuna ou não, ou em tempo e fora de tempo, quando as circunstâncias forem favoráveis ou não. O ensinamento não é para que nós sejamos inconvenientes em nossa mensagem e até ter orgulho da nossa inconveniência, muito pelo contrário, mas para estarmos ensinando até quando estamos fazendo um outro trabalho. Se temos um trabalho para o nosso ganha-pão, ensinando até com a nossa postura de vida, com a nossa honestidade, que a nossa profissão de fé transpareça também ali, nós, em tempo e fora de tempo, nesse sentido aqui. Essa é a nossa responsabilidade. Mas também é para nós termos persistência, coragem de mantermos-nos nos trilhos da nossa missão, mesmo quando parece ser mais cômodo que nós venhamos a pular fora dos trilhos e sair por uma tangente, né? Então, prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, e aí Paulo continua com outra característica aqui, com outra parte, né, dessa característica de saber, conhecer a missão. Ele diz, corrige. A missão envolve corrigir. Porque a missão do mestre relevante, do professor que faz diferença, ela vai resultar em mudança de vida. E é isso que significa correção de rumo, né? Corrige. É trazer para os caminhos prescritos por Deus. O professor que faz a diferença, o mestre relevante, ele tem a consciência de que a missão não está completa se ele não mapear com precisão e com correção esses caminhos. Se ele não ficar fazendo os desvios de curso na vida de seus alunos para trazer de volta aos trilhos. Para isso é necessário você conhecer também, né, seus alunos. Não é simplesmente um ensino discursivo, mas é um ensino interativo, onde você tem
que ter o relacionamento ali construído com aqueles que você está ensinando. É assim que Timóteo é instruído. Timóteo aqui é instruído a manter a mão firme no leme da vida dos seus discípulos, de tal maneira que ele possa fazer a correção de rumo, sendo um barco, né? Ou mantê-lo nos trilhos, se nós nos referimos aqui a uma composição ferroviária, aqui ou na estrada correta. Então, essa é a ideia aqui do corrigir. E Paulo continua porque tem algo que vem com mais intensidade. Repreende. Se a correção você pode fazer até com exortações ou com indução, na repreensão você exerce autoridade. E o mestre relevante tem que ter essa autoridade, ele possui autoridade. E essa autoridade não vem de nós, da nossa pessoa, mas se nós estamos manuseando com cuidado a palavra de Deus, se a instrução nossa é bíblica, a autoridade ela vem da própria fidelidade na transmissão das verdades de Deus. E muitas vezes, não são poucas vezes, muitas vezes, é preciso repreender uma linha errada de pensamento, uma linha errada de comportamento, principalmente quando o aluno não dá atenção às tentativas de correção, é necessária a repreensão, e isso vai subindo em degraus até o ponto, não é o papel do professor, mas é o papel do conselho da igreja, mas essas questões podem aflorar até em nível de conselho, onde essa repreensão pode resultar em disciplina, mas tem que começar com aqueles que estão mais próximos ali daqueles sendo instruídos. Exercer autoridade dessa maneira não significa falta de amor, mas é exatamente a aplicação, o exercício do amor, porque o pior é deixar as pessoas no erro. Timóteo precisava repreender, e eu tenho a impressão que ele precisava ser ensinado também a repreender, porque ele era jovem e há uma certa relutância também em exercitar essa repreensão, mas ela sendo feita biblicamente, da forma bíblica, ela tem que ser feita. Essa é a responsabilidade que pesa sobre aqueles que têm em si a vocação, chamado para o ensino também. Vão existir muitas ocasiões onde nós somos chamados a repreender. E a gente, às vezes, prefere colocar panos quentes, deixar para lá, o tempo vai cuidar disso, mas se não fizermos a repreensão, vamos estar falhando, né, na nossa missão. Mas para que uma repreensão ou até uma correção que a precede se processe, é necessário que nós, como mestres relevantes, tenhamos uma visão clara do certo e do errado, dos padrões de Deus, porque nós não vamos estar repreendendo ou corrigindo de acordo com outros padrões, mas de acordo com os padrões de Deus. Você tem que ter o respaldo da palavra de Deus, sempre procurando a orientação de que o Espírito Santo conceda sabedoria na compreensão das Escrituras e na aceitação das admoestações das Escrituras, tanto para nós como para os alunos, né? Paulo, escrevendo numa de suas cartas, e aqui eu já estou me adiantando até algumas situações, porque eu creio que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus, mas isso é outra discussão
aqui, mas ele fala nessa questão de que nós somos disciplinados, em última análise, por Deus, mas essa disciplina é para o nosso bem, essa repreensão é para o nosso bem. Os joelhos podem ficar trôpegos quando nós somos disciplinados, mas nós temos que seguir em frente, seguir avante. E em outra situação, Paulo, apelando para a autoridade do Espírito Santo, diz: se alguém não aceita a nossa palavra, não está rejeitando a mim, mas está rejeitando o Espírito Santo de Deus. O que ele está ensinando é verdade, verdade que flui, que procede da palavra. E essa deve ser sempre a nossa postura aqui. Ainda nesse contexto aqui de conhecimento da nossa missão, nesses passos aqui que constituem o conhecer a nossa missão e exercê-la na sua plenitude, a próxima coisa que Paulo fala é exorta. Exorta. Exortar é diferente de corrigir e de repreender. Exortar traz em si a ideia de aconselhamento, de gentil persuasão. Isso está implícito na nossa missão. Essa é a experiência pessoal do aconselhador, como nós também podemos inferir no que Paulo escreveu em outros trechos de suas cartas também, onde ele fala sobre exortação. A tarefa de exortar também traz presente o envolvimento pessoal. Veja, aconselhar alguém não é algo fácil, porque leva um pedaço de nós, nós temos que nos envolver no problema de alguém, e às vezes, quantas vezes, né, nós não tomamos uma atitude distanciada, fria, asséptica. Nós queremos tocar de longe, não queremos penetrar, queremos dar 2, 3 palavrinhas, isso não é exortar. Exortar significa chorar com os que choram, né? E saber ter consciência do problema e saber pedir a Deus sabedoria também para ter a palavra certa. A atitude de fugir parece ser a mais cômoda às vezes, mas é a menos eficaz no que diz respeito ao aconselhamento. E Timóteo tinha que fazer isso, tinha que submergir nas situações individuais de cada um dos seus discípulos para absorver seus problemas, sentir suas dificuldades e destilar tudo isso no caldeirão do seu próprio conhecimento e experiência, de tal maneira que ele viesse a ministrar a palavra certa de encorajamento, de persuasão que era necessitada por aquela pessoa a quem ele estava aconselhando em toda ocasião. Agora, vejam como é importante o alerta que nós encontramos aqui na instrução de Paulo, logo na sequência, né, do exorta aqui. A exortação, e na realidade todo o processo de instrução que precede, não é algo que é realizado apressadamente, atabalhoadamente, né? Impacientemente, sem cuidados, e muito menos sem a base doutrinária correta. Timóteo é avisado aqui por Paulo de que todo o ensinamento tem que ser ministrado, tudo isso que a gente está falando, todos esses segmentos aqui têm que ser ministrados com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade e doutrina. Longanimidade é uma palavra quilométrica, né? Grande, você não acorda de manhã, vira-se para sua esposa e diz: meu bem, estou me sentindo longânimo hoje. Você provavelmente nunca usa isso daí no seu dia a dia, mas ela significa a habilidade de suportar por um longo tempo uma situação desagradável. Deus é longânimo, é um dos seus atributos, ele quer que nós sejamos longânimos. Algumas vezes a palavra é traduzida por paciência,
questões afins aqui. Então, significa com toda paciência aqui, com toda longanimidade. Não, nada daquilo de dizer, lá vem aquele cara chato, lá vem aquela aluna que não larga do meu pé. Não, vamos tentar ver realmente o que é que ela está necessitada de ouvir, o que é que ela precisa, que tipo de aconselhamento Deus me capacitou a dar e que eu posso dar para ela. Até para dizer que ela é chata da forma correta, ou que ele é chato da forma correta, para que ele não mais seja, mas procure as coisas que realmente contam na vida. Isso é um aconselhamento que tem que ser dado muitas vezes, mas sem esse sentimento de tentar fugir da situação, com paciência, com longanimidade e doutrina, e firmado naquilo que é o ensino da palavra de Deus. Então, para sermos mestres relevantes, nós teremos que, como Timóteo, temos que ter conscientização de que essa é uma missão que não é fácil, ela é árdua, mas temos que saber a nossa missão, qual é. Mas o que nos anima é que temos a certeza das bênçãos de Deus sobre o nosso trabalho. Deus é aquele que recompensa fidelidade no seu trabalho. E, sabedores da nossa missão, exercitando ela nesses passos aqui, nós vamos estar trilhando, fala-se tanto hoje, né, em trilhas de aprendizado ou trilhas de ensino, nós vamos estar trilhando a trilha que nos é dada por Deus para isso. O que nos traz aqui é uma segunda característica do mestre relevante. O mestre relevante, ele sabe o contexto no que vive e no qual vai desenvolver o seu trabalho. Ter a percepção do contexto. E é nesse contexto que eu tenho que desenvolver a minha missão, o meu trabalho, a minha vocação. Muitos outros mestres, né, têm errado porque desenvolvem as práticas e técnicas de educação construídas por uma noção às vezes ou irreal ou idealistas e irreal do que seja a natureza humana. O primeiro contexto que a gente tem que ter a percepção é que o fator pecado é uma realidade. Isso não é uma questão de só menos importância, mas muitos mestres acham que isso é algo irrelevante. E as astutas ciladas de Satanás e dos servos dele não são levados em conta, elas procuram confundir. E as pessoas sem Deus têm desvios assim, insondáveis também, e são trazidas para esse contexto maior. Se nós não tivermos essa percepção do contexto no qual nós estamos semeando as nossas palavras, nós vamos falhar em sermos mestres relevantes. Paulo tinha uma preocupação toda especial, intensa, de mostrar a Timóteo o contexto no qual ele viveria e no qual ele tinha que desenvolver a sua missão. Timóteo não podia abrigar qualquer pensamento de que ele não ia ter, por exemplo, oposição das forças do mal. E é por isso que, desde a primeira carta que ele escreveu para Timóteo, Paulo vem dando alertas para ele. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E no capítulo 3 dessa segunda carta de Timóteo, logo no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão, últimos dias, últimos tempos, que é utilizada na palavra de Deus, ela é representativa
dessa era que nós vivemos, da era neotestamentária. Nós devemos estar alertas desse contexto, que nós estamos sujeitos a todo ataque, até de sorrateira infiltração nas igrejas de pessoas que mantêm ensinamentos e estilos de vida que são incompatíveis com a fé cristã. Esse é o contexto em que a gente vive. Nós não vivemos no mar de rosa, no chamado mundo evangélico, não. Nós temos todo tipo de agentes secretos e outros não tão secretos assim, infiltrados, que representam as hostes do maligno. E isso faz com que nós tenhamos que dar mais valor à nossa missão e tenhamos que nos preparar mais para vencer as adversidades como mestres relevantes. Então, aqui no capítulo 4 dessa segunda carta a Timóteo, Paulo dá tratamento da continuidade a essa questão, né, esse tratamento, com uma descrição gráfica do que é que vai acontecer aos discípulos e mestres, aos discípulos desses mestres aqui nos últimos tempos, e descreve aqueles que influenciam maleficamente esses discípulos. No versículo 3, nós vemos quais são as características dessa pessoa. Veja, Paulo escreve assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Percebem como o ensinamento da palavra de Deus, ele é claro, é cristalino. Paulo está dando aqui, né, passo a passo, essas instruções a Timóteo, a nós aqui, e se a primeira instrução foi que nós temos que ter o conhecimento da nossa missão, e ele detalha, então, qual é a nossa missão, quais são os passos. Aqui ele está nos dizendo que nós temos que ter essa percepção do contexto no qual nós executamos a nossa missão. E nesse verso 3, ele detalha também. Primeira coisa que ele chama a atenção é para o abandono da doutrina. Ou seja, pessoas que não vão prezar verdades que foram apreendidas, compreendidas, mas vão se deixar levar por ventos de doutrina, pela inconstância. Mas, como mestres relevantes, o que é que nos cabe? Defender a fé uma vez dada aos santos, como nós lemos lá em Judas, né, capítulo 1. E a segunda coisa aqui é que nós vemos desse contexto é que há uma procura de novos mestres. Porque as pessoas, quando elas desprezam a doutrina verdadeira, elas procuram quem os ensine outras novidades. Mas, como mestres relevantes, nós temos que aprender a reconhecer aqueles que servem de influência negativa na vida dos nossos alunos e substituir os falsos ensinamentos pela verdade que redime. Uma outra característica, né, dessa era que nós vivemos aqui, e Paulo já avisa aqui, esses últimos tempos, como eu disse, vem desde aquela época aqui, é uma atitude de autogratificação. Esses mestres falsos, eles procuram satisfazer não necessidades espirituais. Eles não têm nenhum desejo pela correção de Deus, mas querem caminhar segundo seus próprios desejos. Procuram ouvir só o que querem. E, como mestres relevantes, nós temos que estar alertas por essa doença que vem assolando nossas igrejas. O querer passa a ser normativo sobre o que deve ser feito ou o que deve ser aprendido. Isso em todos os aspectos, na esfera comportamental, nos lares, na liturgia, nas classes de escola dominical. Quantas classes, às vezes, de escola dominical não são desvirtuadas por uma falta de compreensão de que
o que os alunos querem não é necessariamente o que eles precisam ouvir. E elas são estruturadas para dar o que eles querem. Não, a classe está pedindo isso e aquilo. Será que é isso que eles precisam ouvir? Obviamente que temos que decidir isso com o conselho de muitos, né? Mas existem, e principalmente eu digo isso em classes de pré-adolescentes e adolescentes, se formos nos render àquilo que eles querem ouvir, a gente vai estar, né, rodeando num círculo sem fim, num círculo vicioso de questões contemporâneas que vão a lugar nenhum, mas coisas basilares, fundamentais, que são os alicerces das questões da Bíblia, da palavra, que eles precisam para crescer em graça e estatura espiritual, não vão estar sendo ensinadas, né? Então, o querer não é necessariamente o que precisa se ouvir. Uma outra característica desse contexto é uma inquietação constante. Isso não é privilégio da nossa era aqui, né, de inquietação. Jovens são inquietos, irrequietos. Não, a admoestação está aqui para Timóteo, vividamente descrita por Paulo como sendo a sensação que acomete uma pessoa que está com coceira no ouvido, com comichão no ouvido. Ou seja, uma pessoa irrequieta, aquela pessoa que não para, aquela vontade de coçar, sempre insatisfeita e gerando insatisfação nos companheiros. Como mestres relevantes, nós temos que identificar, separar os irrequietos nesse sentido daqueles que são questionadores sinceros, que estão ávidos pela instrução verdadeira, e separá-los daqueles que estão só perturbados e querendo perturbar, não querendo aprender. A outra característica é o desvio explícito da verdade. Isso é diferente do abandono da doutrina, porque é uma situação mais ou menos passiva. Paulo mostra que tudo que precede aqui leva ao desvio explícito, né? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ou seja, se aprofundarão cada dia mais no erro. O abandono da doutrina é algo passivo, mas o desvio explícito da verdade é esse se recusarão a dar ouvidos à verdade. É algo assim agressivo. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir a verdade. E todas essas questões estão aqui encadeadas e na sequência vão se render a fábulas. Esse é o nosso contexto. Alunos, professores, cristãos são presa fácil de toda sorte de histórias que não fazem sentido, fetiches pseudo-cristãos, como copos d'água, pentes santos, já ouviram falar disso, né? Venham aqui tal dia e tem uma montanha de pentes que foram abençoados e orados, e vocês levam para casa e ao passar o pente na cabeça, vocês serão abençoados. Isso não é cristianismo, não é? Isso é fetichismo. Histórias fantásticas contadas num suposto livro inspirado dos Mormons, por exemplo, ou doutrinas de reencarnação ou de espiritualização dos males contidos em seitas orientais, como a Seicho-Noye, que gravita entre nós, ou até a própria teologia da prosperidade como objetivo mestre da vida cristã, ou o culto aos ídolos, né, do segmento católico romano. E o mestre relevante deve estar ciente de que, se não houver cuidado, essas ideias vão se desenvolver dentro da própria igreja. Se o ensino não for correto, se não estiver também consciente do contexto em que as pessoas estão sendo bombardeadas diariamente com essas fábulas aqui, elas vão se render a elas. O mestre relevante, então, conscientemente está de que vive os últimos tempos.
e vai estar sempre procurando ver que tipo de influência está sendo submetido ele próprio, seus alunos, que tipo estão recebendo de falsos mestres. Então, ele não pode ser alguém descolado, desligado das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele é melhor que ele esteja muito bem sintonizado para poder também ter respostas certas a essas questões. Terceira característica do mestre relevante. O mestre relevante sabe a importância da fidelidade em sua missão. Isso aqui vem na sequência aqui do nosso texto, né? Paulo tendo demonstrado as características daqueles que eram infiéis à verdade, agora ele vai traçar um contraste com aquilo que ele espera de Timóteo e o que se espera de nós também. E lá no versículo 5 diz assim: tu, porém, e aqui a ênfase é nesse porém, né? Ser sóbrio em todas as coisas. Mas tu, no campo oposto, depois de eu ter descrito todas essas avenidas de infidelidade aqui, o seu caminhar é diferente. O professor relevante, o mestre relevante, vai demonstrar nas características do seu trabalho e de sua missão exatamente o contrário de tudo aquilo que caracteriza os falsos mestres e seus pobres discípulos. Ele vai ser fiel, ele não vai abandonar a sã doutrina, ele vai prezar, valorizar os antigos mestres, ele vai ter a consciência de que a satisfação das suas necessidades espirituais não coincide com os desejos carnais. Ele vai ter serenidade e dedicação no aprendizado da palavra. Ele não vai se desviar da verdade, não vai dar ouvido às fantásticas novidades dos últimos tempos que estão em todos os lugares. O mestre relevante vai ser fiel aos padrões do Evangelho. E Paulo já vinha instruindo Timóteo disso daí, em 2 Timóteo, capítulo 1, né? Versículo 13, ele já havia escrito: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão. Ser fiel ao padrão, não se desviem do padrão. E no texto aqui do versículo 5, ele diz ser sóbrio. O mestre relevante sabe que fidelidade leva uma pessoa a suportar aflições e ao cumprimento total da missão. Mas a expressão aqui utilizada, eu acho ela extremamente importante. Ela é uma expressão de sobriedade em contraste com o quê? Com a embriaguez do erro. Paulo reconhece que esse apelo à sobriedade é algo importante. E nós, como mestres que queremos ser relevantes, temos que reconhecer que essa chamada à sobriedade é algo tão esquecido nos nossos dias, porque existe hoje uma ávida procura pela emotividade, pela emoção. E o professor que quer fazer diferença vai se lembrar das palavras de Paulo de Efésios 5:18, onde Paulo contrasta as evidências que acompanham a embriaguez, né? O que é que uma pessoa embriagada demonstra na sua vida? Mente embotada, demonstração eufórica de sentimentos não controlados, perda de julgamento, mas a sobriedade que caracteriza uma vida cheia do Espírito Santo é isso que Deus quer de nós, né? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é interessante que o encher do Espírito não vai levar a um comportamento errático, um comportamento cheio de expressões emotivas, mas de uma sobriedade nas coisas espirituais. É a mesma coisa que Paulo ensina em Romanos 12, versículos 1 e 2,
quando ele diz que o que Deus quer de nós é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É a utilização aguçada do nosso intelecto colocado a serviço de Deus. É a transformação das nossas vidas pela renovação do nosso entendimento. Então, essa é a sobriedade que nos é requerida, ser sóbrio. E essa chamada que Paulo nos dá é, obviamente, tem tantas tendências contrárias que tem sido uma praga dentro da igreja de Cristo, já desde a igreja primitiva e nas igrejas de hoje também, onde situações que não procedem da palavra de Deus são introduzidas e elas parecem muito animadas e as pessoas estão muito animadas com tudo aquilo, mas simplesmente os ensinamentos não são contidos na palavra de Deus. Então, fidelidade é necessária nisso daqui também. A quarta característica de um mestre relevante é que ele sabe que o sucesso da missão depende do seu caráter. E quando nós falamos do sucesso da missão, nós estamos falando do sucesso do ponto de vista de Deus, né? E também dos resultados visíveis do nosso trabalho, resultados reais que agradam a Deus. Quando Paulo escreveu esse trecho dessa carta, ele já havia explicado a Timóteo a cadeia de transmissão das verdades de Deus, lá no capítulo 2. No versículo 2, ele diz assim: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu acho que Timóteo, ao ler essas palavras, já deve ter percebido a importância do caráter cristão dos integrantes dessa cadeia, homens idôneos, pessoas idôneas que devem estar nessa cadeia. Idôneos, íntegros, não divisíveis, esse é o sentido, sem subterfúgios, sem mentiras, sem adultério, sem segundas intenções. É desses elos aqui que depende toda a cadeia. As verdades vão ser transmitidas em autoridade e poder se esse ponto básico aqui for atendido, mas se ele não for atendido, a cadeia se quebra. Então, o mestre relevante, ele vai cuidar do seu caráter, de sua integridade perante Deus e de sua reputação perante os homens. Timóteo sabia que Paulo estava aqui reafirmando, martelando alguma coisa que ele vinha falando desde a primeira carta e que registra em vários outros lugares também nessa segunda carta. Em 1 Timóteo, vocês devem lembrar, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de tua vida e da doutrina. Veja, ter cuidado da vida precede ter cuidado da doutrina. Quantas pessoas não estão aí brigando pela doutrina e se esquecem de cuidar da vida? E cuidar da vida significa alinhá-la com os padrões de Deus. Segundo Timóteo 2:2, já lemos aqui, homens fiéis e idôneos. Segundo Timóteo 2:15, fala daqueles que não têm do que se envergonhar. Esses manejem bem a palavra da verdade. E segundo Timóteo 2,19, ele diz, é bem claro, Paulo, aqui na instrução, aqueles que proferem o nome de Cristo, apartem-se da iniquidade. Então, todas essas admoestações aqui, com elas nós entendemos que não pode existir um professor que faça diferença, um mestre relevante, sem que tenha um caráter cristão. E não pode haver um caráter cristão sem a verdadeira regeneração. Mas nós temos que dar importância à santidade de vida para que haja relevância no nosso chamado, no nosso ministério. Não adianta sermos zelosos pela doutrina, pela liturgia e outras coisas se não tivermos cuidado das nossas vidas.
Não adianta ensinar sem idoneidade. Não adianta manejar a palavra da verdade se tivermos algo em que nos envergonhar. Não adianta proferir o nome de Cristo se permanecermos na iniquidade. E nessa compreensão, nós refletimos, ou pelo menos tomamos o conhecimento aqui da importância da advertência encontrada lá no Salmo 69, versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. O mestre relevante sabe que ele é uma vidraça bem ampla e ele tem que manter a sua integridade, sim. Ele não pode ser causa de que outros se envergonhem, mas que outros vejam nele que há um caráter sincero, uma postura de devoção sincera perante Deus. O mestre relevante também verifica que as inúmeras vidas que olham para ele, que esperam dele, esperam idoneidade. Reconhece com temor e tremor a enorme responsabilidade que está sobre os seus ombros e suplica a Deus diariamente para que Deus o ajude a não cair em pecado, de tal forma que a sua missão não venha a ser comprometida. E o testemunho do Evangelho venha a ser prejudicado por sua causa. E a quinta característica, agora já caminhando, né, para o nosso final aqui das nossas palavras, o mestre relevante ele confia nas promessas imutáveis do Mestre Supremo. A nossa confiança tem que ser, em última análise, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Soberano. Porque acima da nossa fragilidade está Deus. Ele é fiel em todas as situações. O mestre relevante vai ter sempre presente em sua mente as palavras de Paulo a Timóteo, já colocadas aqui nessa segunda carta, no capítulo 2, versículos 11 a 13. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel e nós temos que confiar nessas promessas da sua fidelidade e não na nossa fragilidade. O mestre relevante sabe que Deus colocou ele numa posição chave, importante, e reconhece, entretanto, que a validade das verdades ensinadas ela está acima de tudo e produz resultados eternos em função da fidelidade de Deus. Ele sabe que as coisas acontecem não por sua perspicácia, inteligência, facilidade de comunicação, e longe de nós utilizar isso como desculpa para falhar, para fazer as coisas relaxadamente, mas ele tem, nesse fato da fidelidade de Deus, o conforto de sua vida, sabendo que é pecador, ele sabe também para onde se direcionar quando peca, e sabe que o arrependimento sincero recebe de Deus o perdão que é genuíno. Paulo não dá essa esperança aos que negam a Deus, pois esses não são os recebedores dessas promessas. Mas Paulo se dirige aos que, reconhecendo a Deus, tendo sido alcançados pela salvação da graça e caem em infidelidade por seus pecados, Deus quer o nosso retorno, quer a nossa recuperação, quer a nossa restauração. Quando isso ocorre, então ele permanece imutável em sua fidelidade, em suas promessas, e nos acolhe em nosso arrependimento. Essa conscientização da nossa fragilidade não vai diminuir o nosso trabalho, nem a nossa autoridade de mestre, mas, pelo contrário, vai fazer com que a gente tenha uma dependência cada vez maior de Deus. Vai fazer com que a gente não se ensoberbeça, não seja orgulhoso, tenha humildade genuína, vai fazer com que nós estejamos sempre vigilantes,
para que nós não caiamos perante as ciladas de Satanás. Vai fazer com que nós tenhamos essa convicção de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, irmãos e irmãs, o que é que nos torna mestres relevantes? O pleno conhecimento da missão recebida de Deus, a percepção dos perigos que rondam a todos os seus servos, aliado a uma dedicação e firmeza de caráter, junto com uma conscientização de que todo o poder nas nossas vidas provém de Deus, que nos ama e que é fiel. Que Deus, então, possa ser servido em providenciar muitos mestres e mestras aqui, né, que estão nesta noite aqui nos assistindo, que sejam relevantes, que façam diferença para o engrandecimento do reino de Deus, para a instrução do seu povo. Muito obrigado pela atenção aqui nesses momentos e, pastor Jorge, desculpe aí ter extrapolado aí, acho que uns 5 a 7 minutos aí o tempo que eu prometi no início. Como é uma das minhas fragilidades como profeta. Não tem que pedir desculpas de nada, presbítero. Foi muito bom. Graças a Deus, eu creio que todos nós nos alegramos e damos graças a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de poder ouvi-lo, né? De poder ouvir sobre os atributos e as responsabilidades, né? A grandeza envolvida em ser mestres relevantes, né? E como nós somos carentes disso, como a igreja é carente disso, como o mundo é carente disso, né? De realmente contar com mestres relevantes. E eu creio que ficou bastante claro hoje aqui para nós que isso é pura graça de Deus agindo nas nossas vidas quando nós conseguimos alcançar isso, né? Presbítero Solano, eu queria fazer, então, algumas perguntas aqui. Acho que Ok, antes de você entrar nas perguntas, pois não. Deixa eu responder a uma que é prioritária, né? Porque a pergunta que vem da esposa, acho que tem prioridade, né? Para manter a harmonia do lar. E ela coloca aqui, as palavras a Timóteo se aplicam às mulheres que estão ouvindo? Certamente, né? No final, eu falei mestres e mestras, né? Então, nós estamos falando aqui, Paulo estava falando a um jovem pastor, mas, como eu disse no início, todos nós somos comissionados a essa atividade de ensino, né? Homens e mulheres, cada um na nossa esfera e nas nossas responsabilidades, e existem classes de escola dominical, que são as mulheres que estão à frente, outras que são homens. Obviamente que, como eu disse também, toda a cadeia de estrutura organizacional da igreja, ela está preocupada com essas questões e há uma cadeia hierárquica, há um conselho que se dedica às questões maiores de administração, de correção, né, de repreensão, mas muitas mulheres têm dons muito especiais, especialmente de exortação e de experiência, né? A palavra de Deus nos diz que as mulheres mais idosas devem ensinar as mais jovens coisas até elementares, né? De amar aos maridos e aos filhos, né? Ou seja, isso que é instintivo, mas também se aprende, amor se aprende. E mulheres ensinando mulheres nessa área também, e dentro do departamento infantil nós vemos o papel enorme, preponderante que as mulheres exercem. Tudo isso é tempo dedicado aí à palavra de Deus, e isso agrada a Deus e fortalece a igreja. Muito bem, desculpe a interrupção, mas mantida a harmonia conjugal, eu devolvo a palavra. As coisas mais importantes primeiro. Presbítero Solano, tem uma pergunta aqui. O senhor acho que tocou nesse assunto no
na sua fala, mas qual que é a importância do professor de ele estar sempre atualizado quanto às notícias, né, quanto ao que está acontecendo no nosso mundo, para ser um bom professor de escola dominical, né? Qual que é a importância de estar sempre bem informado? Eu acho que faz parte daquela colocação que eu fiz de ter uma consciência do contexto em que nós vivemos. As coisas acontecem com muita rapidez, né? Por exemplo, hoje nós temos uma avalanche dos chamados web crentes. E os web crentes são aqueles que não têm muito apreço pelo culto presencial, mas são aqueles que acham que já dominam questões doutrinárias profundas que requereriam muito mais estudos, aqueles que não têm, às vezes, até nem muito respeito para com pastores mais idosos e velhos que acham que pode estar pontificando ou até usando de linguagem agressiva. Então, essas são questões que não existiam há uma década atrás e que hoje estão aflorando por aí e que precisam ser tratadas, né? Bem como as situações que acontecem no nosso país, no mundo, o que é que está acontecendo, até para que nós possamos saber como orar e como interceder pela igreja perseguida. Existe perseguição intensa no mundo árabe contra cristãos, na China e outras situações de dificuldade no mundo. E não é incomum nós encontrarmos, às vezes, pessoas que são totalmente assim desligadas e que não estão... Esse é um mundo de Deus e nós vivemos dele, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, é bom que nós saibamos o contexto na sua inteireza. Ok. Mais uma pergunta, presbítero Solano. Qual que é a importância da confessionalidade no caráter e na atuação do professor de escola dominical? A confessionalidade faz parte da questão da fidelidade. Se você é um professor de escola dominical numa igreja confessional, que tem uma confissão de fé, você tem que ter lealdade à palavra de Deus pelos óculos, né, pelas lentes da confissão de fé. Fazendo já um esclarecimento, a confissão de fé, ela não formula doutrinas, a confissão de fé não gera doutrinas, mas a confissão de fé é como se fosse um tratado de teologia sistemática que pinça as verdades da palavra de Deus, onde elas ocorrem, e trazem de uma maneira sistemática para a nossa compreensão. Na Igreja Presbiteriana, o que nós chamamos de símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, a confissão de fé é em forma declaratória, né? E os catecismos são instruções em forma de pergunta e resposta, o maior, como já diz o nome, um tratamento mais extenso, o menor, que era a instrução para as crianças, mas hoje nem os adultos sabem o catecismo menor. Devem ter coerência, porque a denominação na qual nós estamos inseridos, ela aceita eles como sendo uma interpretação veraz daquilo que a palavra de Deus traz. Mais especificamente, a doutrina da reforma, né? A doutrina, e a reforma também não gerou nenhuma doutrina nova. A reforma foi uma espécie de um monte de garimpeiros ali, tirando o entulho da tradição humana para chegar até o ouro da palavra de Deus. Então, o que nós temos nesses documentos históricos, confessionais, eles nos auxiliam muito. O que é inadmissível, às vezes, é nós termos alguém que esteja fazendo carga ou falando contra um desses símbolos que são adotados
pela denominação, né, se contrapondo à denominação, mas numa situação de docência. Isso é uma situação triste, mas infelizmente ela existe aqui e ali. Bom, presbítero, mais uma pergunta aqui, ó, a Daniela pedindo para o senhor falar um pouco mais sobre o papel do professor e o problema do método construtivista e a ideia do facilitador. Isso vai fugir um pouquinho, porque aí nós vamos adentrar na questão das teorias educacionais, e isso iria requerer nós passarmos aqui umas boas 4, 5 horas aqui falando disso. Mas eu prometo tentar resumir aqui apenas algumas palavras. O construtivismo é aquela filosofia que postula que o conhecimento ele não se transmite, mas ele cresce autonomamente na vida do aluno, ou na mente do aluno, como se fosse um cristal numa solução salina que ele vai crescendo ali, dentro de um meio que seja adequado. Então, o papel do professor é apenas ser o facilitador desse meio, dessa interatividade ali do aluno. Mas não há transmissão de conhecimento e não deve haver nem a tentativa de transmissão de conhecimento, porque não apenas Jean Piaget, que é considerado o pai do construtivismo, mas muitos de seus discípulos dizem que transmitir conhecimento significa coação acadêmica ou pedagógica, né? E, da mesma forma, ele escreveu um livro chamado A Formação do Juízo Moral da Criança, onde ele diz que você tentar ensinar regras às crianças é coação moral. Ora, nós sabemos, como cristãos, que nós não somos pessoas autônomas, lei própria, mas nós somos heteronômicos. A lei é a lei de Deus, né? E temos que ser ensinados. E o texto até que nós examinamos, um dos textos que nós examinamos nesta noite, fala de Paulo dizendo a Timóteo qual é a cadeia de transmissão do Evangelho. Aquilo que você me ouviu de mim na presença de testemunhas, escolhe pessoas que sejam idôneas e então transmite para elas. Transmite, né? Isso é heresia construtivista. Para que elas possam transmitir para outras. Né? Então, o conceito de conhecimento na palavra de Deus, ele que o conhecimento é uma espécie, é um tesouro que você recebe de um para outro, você entesoura aquilo, mas você passa também. Como o Salmo 78 também fala de passar de uma geração para outra geração, os atos e feitos de Deus, né? E aí nós podemos colocar que não são somente as questões religiosas da vida, assim chamadas, mas os atos e feitos de Deus representam todas as áreas de conhecimento. Então, o construtivismo, portanto, ele não é uma metodologia, ele é uma filosofia, e como filosofia ele contraria muitos passos e muitas premissas da fé cristã. E acho que para encerrar aqui, a última questão foi pedido para que o senhor pudesse falar a respeito sobre como encontrar um bom método para as aulas de escola dominical. O senhor até fala sobre isso naquele texto que o senhor encaminhou para nós, né? Nós disponibilizamos para todos os inscritos, mas se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre isso, como encontrar um bom método para as aulas de escola dominical. Na realidade, aquele texto que eu mandei, ele fala sobre a importância do preparo, né? E a ideia básica que eu tento colocar ali é que Deus é um Deus que planeja e prepara e nos fez criaturas também que devem planejar e preparar. Então, essa é uma questão básica. Não significa que
ali nós tenhamos assim uma metodologia pronta, mas eu sugiro ali uma metodologia de preparo. E como metodologia de preparo, eu creio que na última página, numa das últimas páginas do texto, tem uma grade onde é uma sugestão apenas, isso daqui não foi recebido por revelação, mas é uma sugestão, e outras sugestões são bem-vindas, as pessoas se encaixam nisso ou não, mas eu creio que é uma semana pensando na lição, onde você não tenta compactar o estudo da lição que você vai ensinar apenas num dia. Via de regra, isso é o que acontece, né? Você chega na sexta-feira, na quinta-feira você está suando, na sexta-feira você está pensando, no sábado você está se acabando para terminar o preparo da lição. Então, a ideia é você espaçar isso de tal maneira que o preparo seja mais suave, mas que você possa simplesmente ler o texto, fazer revisão, pensar nas necessidades dos alunos, orar. Então, toda aquela grade que está no final é algo que eu sugiro para que você leve uma semana pensando na lição, e no final a lição está pronta para ser ensinada, né? Desde que você não tenha que fazer transparências de PowerPoint, que esse é o meu calcanhar de Aquiles, porque quando eu ensino a lição eu gosto de ter uma transparência, então elas terminam às vezes levando um bom tempo, mas eu acho que a assimilação como metodologia, ela funciona muito bem. E eu tenho que aprender a simplificar, talvez, e a ter menos lâminas ou o que for, para que o tempo não seja tão grande colocado na confecção dessas transparências. Agora, se a gente... eu dou um curso no Jumper, que é chamado de Teorias Educacionais e Fé Cristã, onde a gente examina diversas teorias educacionais e a gente tenta ver as compatibilidades e as divergências com a palavra de Deus. Então, tem muita coisa que a gente pode considerar no ensino da escola dominical, né? Por exemplo, a taxonomia de Bloom e outras questões que são apenas modos de organizar o aprendizado, como é que esse aprendizado se processa. E, na maioria delas, nenhuma delas considera o aspecto espiritual, ou a dimensão espiritual do aprendizado, acham que é uma questão meramente natural. Mas, como cristãos, a gente pode fazer uma análise bem acurada e aproveitar, porque uma das máximas do ensino, partindo da perspectiva cristã, é que toda verdade é verdade de Deus. Então, a gente deve analisar as diferentes propostas que existem, e, nesse sentido, até no construtivismo, que eu considero bastante antagônico à fé cristã, mas tem 4 ou 5 pontos que, no meu livro, que estão ensinando aos nossos filhos, eu ressalto lá que são contribuições positivas à metodologia de ensino. E, certamente, eles podem ser utilizados também numa situação de escola dominical. Queria agradecer o presbítero Solano em nome da Escola Bíblica Dominical. O reverendo Donizete estava aqui no início, já agradeceu em nome do conselho, né, da nossa igreja. E eu vou aproveitar as pessoas que estão presentes, e eu vou dar um recado que o reverendo Eduardo pediu para eu dar. Ele teve que sair mais cedo porque ele ia acompanhar um sermão de prova no seminário. Ele é o reverendo Eduardo é o secretário de Educação Cristã do nosso presbitério. E vão ter 2 eventos sobre educação cristã. Um já acontece esse mês de abril,
e ele pediu para dar um recado e logo vai ter mais informações nas redes sociais. Vai ser dia 23 e 24 de abril. A primeira palestra vai ser do reverendo Hermstein, que é o papel da escola dominical na evangelização e discipulado, e vão ter 2 oficinas: a importância da EBD para a vida cristã, com o reverendo Cláudio Marra, e o preparo de aulas para jovens e adultos, com a professora Sandra Marra. Tem mais uma oficina, que é o ensino da criança na AED, mas ainda não tem o nome do palestrante. Vai ocorrer no dia 23, às 20 horas, e no dia 24, às 16. Vai ser tudo online, e o reverendo Eduardo falou que logo ele vai postar, a gente vai saber mais informações nas redes sociais. E o outro encontro, ele não me passou a data, mas vai ser transmitido pelo YouTube do Presbitério. É um encontro com professores e superintendentes da escola dominical, e o tema é Igreja Real na Cultura Digital. O preletor é o reverendo Misael Batista do Nascimento. Então, fiquem atentos, irmãos, que logo nós vamos receber mais informações também desses eventos para professores, e o reverendo Eduardo, que está à frente desses eventos. Eu vou passar para o reverendo Jorge, o meu Jorge, encerrar. E, desde já, eu agradeço mais uma vez o presbítero Solano pela disposição, por compartilhar conosco esse rico conhecimento. Agradeço os irmãos também que participaram, vários irmãos também de outras igrejas presbiterianas, de outras denominações. Fiquem à vontade para participar conosco outras vezes. Vamos orar, então, meus irmãos, agradecendo a Deus pelo momento que nós tivemos aqui, pela instrumentalidade, né, do presbítero Solano Portela, um irmão tão querido, tão precioso para nós, que se dispôs a estar conosco, falando de temas tão importantes e tão relevantes para a igreja, principalmente para a igreja do nosso século. Vamos dar graças a Deus, então. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nós tivemos agora de meditar sobre tamanha responsabilidade, mas também tamanho privilégio que o Senhor concede aos teus servos, que o Senhor mesmo chama, comissiona e capacita, Senhor, para desempenhar esse papel no meio à tua igreja. O papel de serem professores e proclamadores da tua palavra. Que o Senhor que chama, o Senhor que capacita, continue, ó Deus, a levantar homens, mulheres, para esse chamado tão nobre e tão importante, e tão necessário nos dias que nós vivemos. Continua chamando e capacitando, Pai, levantando pessoas para que se tornem mestres relevantes em meio ao cenário da igreja em que nós estamos, relevantes, ó Deus, em meio ao mundo em que nós vivemos. Mas que, acima de tudo, Senhor, tenhamos consciência desta missão. Saibamos, ó Deus, conforme as Escrituras revelam, qual o motivo e quais os propósitos para os quais o Senhor tem levantado pessoas para ensinar essa palavra, para proclamar essa palavra, para formar pessoas baseado nesta palavra. Que nós tenhamos plena consciência do contexto em que nós estamos inseridos e da necessidade, Senhor, e da urgente necessidade que o nosso mundo tem de uma instrução que seja calcada na tua palavra, que nós tenhamos plena consciência da necessidade de sermos fiéis. É isso que importa no final de tudo, que nós sejamos encontrados fiéis, para que em tudo o Senhor seja glorificado naquilo que nós fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa consciência de dependência do Senhor, para que em tudo e em todos os momentos nós saibamos que somos carentes do Senhor, que sem o Senhor nós não podemos nada, como o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Que nós busquemos em Ti aquilo que nós precisamos para cumprir cabalmente aquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos. Continua abençoando o presbítero Solano Portela, nos seus ministérios, ó Pai, na igreja, no ensino teológico, que ali também ele serve a igreja, formando pessoas que vão trabalhar e servir em todos os contextos da igreja, que ele possa ser grandemente capacitado, que o Senhor possa continuar a lhe dando sabedoria, preservando o Senhor, cuidando dele em todas as suas necessidades, a sua esposa Beth, todos os seus filhos e netos, e todos eles continuem a ser alvos da tua graça, Senhor. Nós agradecemos por esse momento que nós tivemos
e rogamos a tua bênção de maneira especial sobre a vida desse nosso querido irmão e sobre a vida daqueles que conosco permaneceram, estiveram conosco nesta noite, e todos eles possam ser iluminados por esta santa e bendita palavra, e que possam se lembrar dos ensinos hoje, que todos eles foram lembrados conforme a Escritura nos ensina, e que tudo isso possa ser aplicado nos seus chamados para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Presbítero Solano, muito obrigado, viu, mais uma vez, muito obrigado pelo pronto atendimento que o Senhor nos deu, né, quando nós fizemos o convite. Foi uma grande alegria, um grande privilégio, creio que eu posso falar em nome de todos nós que estamos aqui, de poder ouvi-lo e ouvir tantas coisas tão importantes para o cenário da nossa igreja. Que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Agora estou completo aqui com minha esposa, né? E eu queria só dizer que eu vou enviar para o irmão o texto da palestra dessa noite, para quem tiver interesse, então, para aqueles inscritos, tenha toda a liberdade de compartilhar. Ok, a gente vai compartilhar com todos, sim. Meus irmãos, a todos que estão conosco, meu muito obrigado aí pela presença e pela participação de todos vocês, e que Deus os abençoe e até uma próxima. Deus abençoe a todos. Obrigado, meus queridos.